Bom, gente, boa noite. Bem-vindos, bem-vindos todos a mais um Artista e a Palavra, que a gente começou no ano passado, ano retrasado, já não me lembro mais. Mas, enfim, é essa série de conversas que a gente propõe, essas conversas remotas, com artistas, já participaram vários, e hoje a gente está trazendo o Marcelo Mosqueta. Obrigadíssima pelo aceite, né, Marcelo? Eu que E, agradeço. enfim, eu vou falar brevemente do SPY, não sei se todos conhecem. O SPY é um espaço autônomo, é o ateliê meu e do Marcelo Drummond, e que está em Belo Horizonte, e é um ateliê que tem uma vocação pública e oferece uma série de oficinas, orientação, em projetos, propõe projetos, enfim. Então, a gente está no Instagram e lá tem uma série de... Lá informa, né? Sobre as nossas várias ofertas, assim. E Mariana Zani, que está aí, trabalha conosco. E hoje estamos trazendo o Marcelo Mosqueta, que é um artista visual, artista plástico. E eu até tenho aqui umas... Eu vou falar assim, olha, a mini bio do Marcelo é gigantesca, então eu vou fazer menos ainda. Ele está em Coimbra, fazendo doutorado, ganhou vários prêmios, participou de várias exposições. Assim, me chamou a atenção a bolsa da Fundação Pollock Krasner, que é assim, maravilhosa, né? E algumas exposições individuais assim no Museu da Fama, Museu Fama, né? Na Galeria Mudou de nome Vermelha. agora é Museu São Pedro. Mudou semana passada de nome. Ah, pois é, você tinha me falado, mas eu não sabia o novo nome, mantive o anterior. No Pode ser. Paço Imperial, Capela do Morumbi, enfim. É vasto, né? Assim, depois a gente pode, é fácil conseguir entrar no site, né, do Marcelo. E eu convidei hoje para estar nessa roda de conversa o Rodrigo Borges, que é artista, plástico também, mora em Belo Horizonte, dá aula na Escola de Belas Artes da Universidade Federal. Enfim, e a estrutura da nossa conversa é uma estrutura absolutamente informal, mas eu vou pedir, assim, eu e a gente vai intervir, né, assim, com algumas pontuações ou perguntas, e vocês poderiam fazer a pergunta pelo chat, e a Mariana vai me ajudar nisso, né, de reunir essas perguntas, porque aí a gente agiliza. Porque a gente vai tentar que esse nosso encontro dure 1h30, 1h40, porque lá o Marcelo está no horário mais tarde, né? Já são 11 horas da noite lá. Então, é isso. Bem-vindo. Está comigo a palavra já? Isso, Marcelo. Bom, Adelante. agradeço aí o interesse de todos, a oportunidade também de estar fazendo essa troca aqui com a Nídia, com a Mariana, com o Marcelo Drummond também, apesar dele não estar presente, né? Sempre estivemos aí nessa tentativa de conseguir um dia, conseguir um horário. Foi difícil, né, Nídia? A gente tentou várias vezes, eu estava com uns programas aqui, aí parece bobeira, mas essa coisa do fuso horário é muito chata. Ela realmente atrapalha bastante. Mas a Nídia me pediu para trazer até os projetos mais recentes, então eu preparei para vocês uma fala que é meio de trás para frente. Eu geralmente costumo contar um pouco de um processo que vai dar, sei lá, dos primórdios, né, do que eu considero o início de algum projeto e vou avançando. Para essa conversa, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar da minha exposição mais recente, que eu abri semana passada,
e vou tentar retornar até... Eu trouxe, na verdade, três corpos de trabalho, né? Esse que é a exposição que tem um título em inglês, aqui, apesar de estar em Portugal, né? Que chama Teach Us to Sit Still, né? Ensina-nos a nos assentar, ou ensina-nos a aquietar-nos. Depois tem um outro projeto, que é o último projeto que eu fiz no Brasil, antes de vir para Coimbra, que é a exposição Oreres, que eu fiz na Embaixada de Portugal em Brasília, junto com uma grande artista e parceira também de trabalho, que é a artista portuguesa Gabriela Albergaria. E também o último projeto antes desse daí, que é o projeto justamente da Fama, que hoje é o Museu São Pedro, mas que é também, fui ganhador do prêmio Marcos Amaro, e é um projeto que eu fiz, foi logo no começo da pandemia, e depois ele acabou se arrastando durante a pandemia. E também, enfim, esses foram os 3 grandes projetos que eu fiz nesse tempo todo aí, né? Muita gente me pergunta, mas a pandemia não foi produtiva, você não criou nada? Eu usei a pandemia para olhar para dentro. Eu não fiquei muito bem, não fiquei muito bem no sentido assim de produção, sabe? De ter que me colocar num espaço de reinvenção ou de falar, não, eu vou começar, eu tenho que me reinventar a partir de agora. Não, eu entendi que era realmente um tempo de pausa, em que eu simplesmente fiquei dentro do ateliê e fiquei revendo tudo que estava acontecendo ali, tudo que eu tinha feito até então, quase que se fosse uma pausa, sei lá, um ano sabático, né, para poder, sei lá, repensar todas as coisas, limpar o ateliê, jogar fora um monte de cacareco que a gente vai juntando durante tantos anos. De repente você fala, faz 10 anos que esse papel está nessa gaveta, eu não fiz nada até agora, eu não vou fazer, sabe? Então, vendi muita coisa lá do ateliê. E aí, nesse meio tempo, eu dei cabo de um projeto que era realmente vir para Portugal, né, para Coimbra, já tinha vindo em 2018, conversar aqui com o corpo docente, saber mais ou menos como é que funcionava e tinha gostado já do programa aqui. Então, foi um movimento que eu fiz, falei, olha, é a hora de reorganizar para realmente mudar, aproveitar que o mundo inteiro está nessa pausa, eu quero também fazer essa mudança, né? Então, deu certo. Estou aqui, né, no programa aqui eles chamam doutoramento, em vez de doutorado. Estou aqui nesse doutorado há 9 meses, né? Então, é um doutorado que tem 3 anos, né? Então, o que eu fiz foi vender tudo no Brasil, vendi o ateliê, vendi todas as ferramentas, vendi carro, vendi casa. Quer dizer, não vendi casa porque eu alugava, mas tudo que tinha dentro da casa, peguei esse dinheiro e comprei tudo aqui de novo, né? Vim com a família, tenho 2 filhos, então foi realmente um projeto de mudança bem radical, né? Mas que era o momento assim, ideal para isso. E aí Migração, já né? migração, exatamente. Porque também tem muito a ver com o meu projeto, né? Então vou falar um pouquinho do meu projeto aqui agora, que é justamente me colocar numa situação de desterro, né? Eu falo tanto nos meus trabalhos, nos meus projetos de deslocamento, né? De deslocar elementos da natureza, deslocar pedras de um lado para o outro, e até o corpo em deslocamento, mas e aí eu quis então me colocar nessa situação onde eu possa ser esse próprio migrante, né? Eu nunca morei fora do Brasil, sempre tive projetos, residências fora, mas elas nunca passaram de 2 meses. Então, já estou aqui em Portugal há mais tempo do que... Nunca fiquei tanto tempo longe da minha terra. Então, eu quero estar
experienciando também esse tipo de migração, né? E aí o projeto tem a ver com o território português, com a Península Ibérica, tem a ver com a paisagem daqui, até porque aqui foi onde começou muito dessa história que eu tenho com relação a relação entre corpo migrante, né, corpo em deslocamento e a própria paisagem, que foi um trabalho que eu fiz em 2009, lá na região do Minho, né, na Bienal de Cerveira. Então, posto tudo isso, eu vou compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Tá dando certo? Deu certo, Nítia, dessa vez? Tudo beleza? Tá certinho. Tá bom, então vou seguindo aqui. Peraí. Desculpa, gente. Falei tudo aqui e eu achei que eu vou ter que mudar o slide. Porque eu falei tudo isso e não mudei. Então, vamos lá. Vamos começar por aqui. Vou ter que fazer assim, mas não tem problema. Vamos lá. Então, tá aqui, né, o título dessa exposição, que abriu na semana passada. E esse é um projeto bem interessante que eu estou desenvolvendo através de um convite do mestrado, né, em estudos curatoriais, e eles me convidaram a ser o artista participante desse projeto, onde eles iriam curar, né, organizar uma exposição minha, do princípio ao fim. Então, são 5 curadores, né, do mestrado, e onde eu fui convidado a desenvolver uma exposição do zero, né? Então, em 3 meses, nós chegamos nesse resultado aqui, que é uma exposição que nasce a partir de uma proposta, que é fazer uma troca muito horizontal, desde o início. Então, a primeira reunião eu sentei com eles e falei, olha, eu não tenho ideia nenhuma para uma exposição, a gente vai conversar. E esses 3 últimos meses, 3 meses e meio, foram essa troca intensa de exercícios, de colagem, né? Onde eu tenho, né? Aí surgiu uma ideia aqui, falou assim, olha, faz um tempo que eu tenho observado que dentro dos meus trabalhos existem algumas linhas de força de construção, e a diagonal é uma dessas principais. E aí partimos de uma ideia que era pegar cartões postais, que também isso já é uma prática antiga. Vocês conseguem ver também aqui vocês estão me vendo no cantinho, não? Ah, tá bom. Então, aqui no cartão postal, esses mais de cartolina antiga, sabe? Eu tenho meio que quase um fetiche por essas imagens aqui. E aí eu comecei, já tinha uma série delas aqui, comecei a aplicar umas regras que eu me coloquei, que era um corte e uma dobra, né, para poder chegar nessa diagonal. E depois uma possibilidade de um acréscimo, né, ou até um segundo acréscimo, né, então seriam papéis e papéis em transparência, né, papéis que pudessem fazer essa dobra. Então, se vocês observarem aqui, essa parte aqui de baixo é o corte do de cima, mas ele está invertido, e depois o acréscimo de um outro papel. E essas composições vão sendo colocadas aqui. E a partir dessa ideia, então, de uma diagonal que aplicada sobre um espaço, sobre uma paisagem, nesse caso, ela cria, então, essa aceleração, ela cria esse deslocamento, né? Mais uma situação de percepção, de leitura do espaço através desses códigos que são mais geométricos, né? Não sei bem como caracterizar isso. E aí a construção da exposição, aqui é a foto da exposição já. O Colégio das Artes, que é esse espaço onde essa exposição devia acontecer, ele é
antigo colégio, ele foi fundado pelos jesuítas lá em 1600 e lá vai cacetada. Passou por várias reconfigurações durante a história e hoje ele tem um claustro. Tem uma foto aqui mais para frente. Deixa eu ver. Já estou mostrando a exposição inteira aqui, né? Tem uma foto aqui do claustro. Aqui. Esse aqui é a minha faculdade, né? Então, esse lugar que eu estava mostrando antes é uma das salas desse espaço aqui, que é onde tem a faculdade de arquitetura e também de artes visuais. Essas pedras, elas estavam nessa situação aqui de ruína, abandonadas, né? Eram antigos degraus que estavam por aí, soltos no espaço, largados mesmo, às vezes segurando a porta, né? Numa condição mesmo de ninguém está olhando para isso daqui mais, né? E a ideia era usar essa condição do próprio degrau e devolver ele a essa condição original, né? Então, imaginar que o deslocamento ele se faz nesse plano também diagonal, e aí eu construí nesse espaço essas estruturas em madeira. Fiz também, isso foi interessante do projeto, porque foi a primeira vez que eu trabalho dentro do espaço expositivo. Antes de ser espaço expositivo, ele era o ateliê. Então, eu estava ali, montei uma marcenaria e estava lixando, cortando, serrando, fazendo sujeira e tal. E aí, em 2 semanas, esse espaço se transforma, o espaço que eu estava habitando há 2 meses, ele se transforma na própria exposição, né? E que também é uma exposição em processo. Uma coisa que eu também faço é dialogar com o espaço externo. Então, esses rasgos que tem aqui na parede, onde passam essa luz, geralmente são portas, que é uma galeria meio estilo cubo branco, né? Tipo assim, com essa coluna branca no meio, que é também uma coisa... ou você tenta maquiar e ignorar esse espaço, ou você tem que pensar toda a exposição ao redor dessa coluna. Então, a exposição já tinha várias relações entre o corpo, o deslocamento, entre a arquitetura, essa ideia da pedra, né, ser tá na diagonal, também quase o meio do caminho, esse degrau é o meio do caminho para vir a ser coluna também, tem uma coisa no sentido de elevação, uma troca de planos. E aí resolvemos que eu digo é porque junto com a curadoria, né, foi um exercício de tensionamento de ideias até um limite. Então, eu trago essas pedras que estavam ali numa condição de ruína para, enfim, tornarem-se uma certa ressacralização, né, desse próprio espaço, né? E é muito interessante ver também que os próprios arquitetos, professores arquitetos, entravam um pouco uma sensação de espanto, assim, sabe, de olhar, assim, poxa, essa era aquela pedra que eu passava, estava ali na entrada ao lado e de repente ela está aqui dentro, né, num outro plano. Isso também é interessante poder construir uma relação que é uma relação de um olhar do estrangeiro, né? Esse olhar da novidade, de chegar... Porque a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei nesse espaço foi justamente olhar para o chão e ver essas pedras soltas, né? Justamente por ser, assim, ter uma prática de coletar pedras em várias situações e condições diferentes, né? E a exposição ela é montada, enfim, com essas 5 estruturas que são feitas a partir do modelo do próprio degrau, e em diálogo com essas paisagens que não necessariamente tem, a maioria são cartões postais de Coimbra, mas é mais uma ideia geral de paisagem, né, de espaço que pode ser tensionado, né, nesse limite desse exercício da colagem, né?
E eu acho muito interessante essa voltar a fazer a colagem, porque olhando para essa minha prática de artista visual, eu tenho, parece que em certos períodos eu faço colagens. É como se fosse recalcular novamente a rota, e parece que eu olho para essas imagens, né, que já estão aqui, imagens históricas, assim, que carregam uma certa ideia de arquivo mesmo, né, um arquivo visual, um arquivo de uma certa ideário, né, né, todo cartão postal, assim, ainda mais dessa época, assim, eles trazem uma certa uma ideia mais idílica, né, de uma paisagem, assim, com elementos, uma composição um pouco mais clássica, mais tradicional, muitas vezes, né, que nem esse que eu estou mostrando aqui da esquerda, que é esse pico, né, uma coisa muito da resquício ainda dessa coisa da pintura, né, de olhar para o espaço como uma certa beleza, né, tipo assim, a ser vendida, a ser comercializada, cheia de carregada já com uma carga de memória, né. Então, e é assim um pouco viciante fazer esse tipo de exercício, porque é meio que infinito. Parece que eu não consigo parar de fazer. Eu estou com cartões postais aqui para continuar fazendo. Então, aqui eu estou mostrando os que eu coloquei na exposição. E aí acabei fazendo até uma dobra num dos próprios esquinas da exposição com esses cartões postais. Como se o próprio espaço também fosse esse plano que ele vai se desdobrando, né? Vai se abrindo em outros planos. Então, tem muito uma ideia de construção do espaço a partir da forma. É muito olhar para o espaço de uma maneira formal, né? Formal, decompondo esses elementos que estão ali estruturando o espaço. Então, estou lidando com a arquitetura, e aí essas referências, né, que estão aqui em Coimbra, que são essas pedras, né? Essa imagem da esquerda é o Mosteiro de Santa Clara, aqui as margens do rio, e o da direita é aqui eles chamam de antas, né? São esses dólmens que tem, não vou saber precisamente a idade desse daqui, mas tem alguns milhares de anos, né? Enfim, espalhados aqui na Península Ibérica inteira, essa ideia de tudo isso entrou nessa composição da exposição, né? Que foi muito... Isso aqui é a folha de sala, e aí a folha de sala, ela vem com esse mimo, que é um cartão postal, né? Eu vou mostrar um outro aqui, que é um cartão postal que ele vem com um picote aqui no canto para o visitante também ter um pouco... Esse é um tipo de mediação que também foi pensado dentro dessa curadoria, né? Então, a folha de sala está aqui, ela também tem e eu achei muito bacana isso aqui, né? É uma folha, ela também já tem um próprio recorte. Essa aqui é uma das imagens que eu tomei como inspiração para o projeto, que é a Catedral de Ansan, que é uma cidade também que fornece muitas pedras para esculturas aqui perto. E o texto é um texto poético, que é baseado, então, nessa poesia do T.S. Eliot, que é de onde vem o nome da exposição, né? Onde ele fala teach us to sit still, even among these rocks, né? Assim, ensina-nos a aquietar-nos até no meio dessas pedras, né? Então, é uma exposição que ela não está finalizada, né? Aqui são as imagens dos degraus.
É uma exposição que ela não está finalizada, ela está em processo. É possível que outras obras venham a compor a exposição. E dentro desse contexto da exposição eu estava finalizando agora um calendário de 3 caminhadas, né, onde vamos convidar o público a fazer caminhadas e propostas de atenção. Podem ser que algumas imagens ou algumas obras nasçam a partir dessas caminhadas que possam fazer parte da exposição. Vai ter um catálogo ao final. E tem 2 conversas marcadas, uma com um arqueólogo da própria universidade e outra com um padre, que aqui em Portugal tem uma fundação jesuítica, ou jesuíta, que chama Brotéria. É um espaço muito interessante em Lisboa. Eles têm uma programação cultural muito ativa e o Padre João é uma figura muito interessante também para esse tipo de troca, de diálogo. Então, existem alguns elementos aqui que dialogam, né, um pouco com essas ideias, até a própria ideia do espaço, né, onde eu estou expondo, que já foi também um espaço que tem uma intenção, né, de mais sagrada, assim, ou ligada a uma sese. Marcelo, queria só te Estou interromper. falando muito, né? Não, Me não, desculpe. o que é a anta? Chama? Anta é o nome que eles chamam aqui de antas. Mas é o que é? É um dolmen, né? São essas sepulturas, não são basicamente sepulturas, né? Tem um certo questionamento a respeito disso, mas são essas sepulturas pré-históricas, que muitas vezes podem ser observatórios astronômicos. Então, tem essas 2 possibilidades, né? Ou pode ser os 2, né? Pode ser tanto uma sepultura quanto um observatório astronômico. Não, mas 2 funções completamente distantes, né? É, talvez não. Então, são essas... tem muitos sítios arqueológicos, né? Líticos, assim, megalíticos. Tem os cromeleques, que estão mais, assim, mais para o norte ou mais para o sul, para o Algarve, ali para o Alentejo. Tem os castros, tem citâneas, bem que as citâneas são mais celtas e mais próximas, né, do período romano. Enfim, tem esse tipo dessa pedra que é trabalhada e é ressignificada, assim, desde a pré-história. Tem uma forma muito presente, né, na paisagem daqui. E aqui eu trouxe uma imagem que eu mostrei esses cartões postais, né? Eu falei que eu sempre volto a eles. Esse aqui é um projeto que aconteceu em 2007, né? Na primeira residência que eu fiz, onde eu também fui para a Bretanha, e lá na Bretanha, a primeira coisa que eu fiz foi comprar cartão postal, né? E a viagem que eu fiz depois para essa residência foi em busca dos lugares que estavam nos cartões postais, né? Então, eu ia até lá com o GPS, marcava os 2 lugares, depois fazia uma média. Então, essa coordenada que aparece aqui é a média entre os dois lugares, que não é nenhum nem o outro, é um terceiro lugar, é o lugar da experiência, é o lugar do viajante, é o lugar de uma narrativa ficcional sobre aquele espaço, né? E aí, para unir e criar esse terceiro espaço, eu fazia uma aquarela e pintava sempre, fazia esse alinhamento pelo horizonte do oceano, né? Eu que fazia o frame ficar desalinhado, né? Então, aqui um outro exemplo. E essa é uma série que eu fiz, foram 12, né? Aqui estão os 12. Isso é uma série de 2007, né? Então, vejam que estou aqui em 2022 também voltando a essas imagens, a esses cartões postais, né? Como objeto, como elemento que pode, então,
fazer uma ligação entre a memória do espaço, entre uma representação desse próprio espaço e também me dá, né, como é o caso desse daqui, dessas diagonais, desses cortes, e desdobrando esse espaço para outros planos, né? E eu vejo que nesse sentido meu trabalho ele tem caminhado cada vez mais para um espaço que é um espaço escultórico, né? Eu via que assim, no começo da minha carreira eu tinha muita ligação com a gravura. Lembrei agora também que o primeiro trabalho que eu falo assim, não, agora eu sou artista, né? A gente tem esse trabalho, né? Você fala, não, a partir desse trabalho aqui eu consigo falar que eu sou artista. Era um trabalho que eu estava no final da graduação e que estava bebendo, então, dessas influências de um avô, que é um avô que eu não cheguei a conhecer, ele morreu antes de eu nascer, e o que ele levou para o Brasil, ele era italiano, o que ele levou para o Brasil eram cartões postais, né, da região ali do Vêneto, de Pádua, de Treviso, e meu projeto em gravura era reconstruir esses espaços através de uma gravura que pudesse ser ampliada, que eu mostrei no Prêmio Fiat, né? Que era feita, então, como se fossem mosaicos, né? Pixels. Eu criava a multiplicação da imagem através desses 9, acho que eram 9 tons. E esses 9 tons, eles funcionavam para eu construir, então, esse mosaico todo que era feito de gravura, mas tinha essa ideia do cartão postal, né? Como esse lugar onde essa paisagem afetiva, né? Naquele caso era meio que plasmado. Então o meu diálogo, a forma de eu me achegar ao meu avô, de eu conversar com ele era recriar, e por isso que as gravuras eram tão grandes, né? Você tinha uma relação 1 para 1 com esse espaço. Era recriar os espaços onde ele havia vivido, né? Então, é meio que olhar para um cartão postal desse, né? E até hoje, né? Talvez fazendo isso e imaginar que isso aqui é um portal para um outro mundo, né? Para poder estar no lugar daquele fotógrafo, ou daquela pessoa que Marcelo, habitou uma aquele espaço. pergunta. Os postais que você que estão nessa exposição de agora, são postais de onde? Eles são comprados num sebo aqui, no antiquário. E E aí eu compro porque eu acho interessante a composição, né? São geralmente não tem a paisagens ver com o naturais. lugar, né? Uhum. Não, Sabe o eu estou interrompendo assim, porque depois vai. Eu perdi, a questão das diagonais em que Cadê? você fez secção. Eu, E eu posso eu posso aproveitar aí, depois que você terminar, eu quero falar sobre a diagonal aí. tá. E aí, sabe o que me ocorreu falando da migração, né? Porque você morava em Campinas, não é isso? certo. E para ir para Portugal é uma diagonal, né? Eu não tinha pensado nisso, achei Ah, ótimo. mas Boa, assim, boa. eu achei isso maravilhoso. Eu falei, eu tenho que falar agora, porque senão eu vou perder. Era só isso. Gostei. Não tinha pensado nisso. Muito bom Você essa liga para diagonal aí. Eu fiquei pensando muito, assim, achei super legal essa coisa da diagonal e vendo você falar desses outros trabalhos, desse trabalho aí na Bretanha, do trabalho lá na Fiat, assim, porque assim, a diagonal, a escada e acho que o corte como algo que imprime uma temporalidade nessa imagem que ela foi feita para fixar um momento, né? E esse corte que ele é estabelecido, é ressaltado, assim, né? Porque no caso da Bretanha é algo que você ressalta, né? Esse gap entre uma coisa e outra, né?
e que imprime a diagonal, talvez mais do que esses outros cortes, imprime essa velocidade àquilo que era fixo, né? A escada imprime uma velocidade para a pedra, que é uma coisa assim também assim, né? Que tem esse peso. De repente ela ela está galgando, parece, né? O degrau. Achei isso bem legal assim de ver e de pensar, né, essa questão da diagonal assim junto com a imagem assim. Algo também de trazer aí temporalidade, ou de reconhecer a temporalidade naquilo que está abandonado, que está deixado largado, né? Que, que é como se aquilo já foi, né? E na verdade aquilo continua um processo, né? Assim, eu acho que esses deslocamentos que você faz trazem isso, assim. Fiquei pensando nisso, assim, não sei. Acho que não tem pergunta. Não, mas muito legal isso. Eu lembrei de um outro trabalho, eu até posso mostrar aqui. Eu vou ter que sair do slide, mas depois eu mostro. Que é um trabalho que eu também fiz aqui em Portugal, que é esse que eu vim fazer em 2018, que eu fiquei na fronteira entre Portugal e Espanha, ali no Rio Douro. E era um encontro de antropologia. E aí me convidaram para apresentar, fazer uma residência de 15 dias, né? E criar um trabalho para ser apresentado como os antropólogos apresentavam as comunicações, tal. Eu ia fazer uma exposição. Eu aceitei o desafio. E aí um dos trabalhos surgiu ali, porque era realmente uma paisagem muito rochosa. Eu escrevi com cal, na língua mirandesa, que é uma mistura também de espanhol, italiano e francês, uma coisa engraçada que tem ali. E eu pintei em cal numa das paredes de pedra que tem a cidade inteirinha construída em pedra. Como é que é? Toda pedra é uma pequena montanha, né? Em mirandês é toda la piedra e é uma pequena montanha. Era uma coisa, então toda monte, pequeno monte. E aí é um pouco dessa ideia também, a pedra, ela traz muito de uma ideia da permanência, né? Desse espaço, desse tempo plasmado, assim, tipo assim, quando eu olho para a pedra é inevitável pensar no tempo, né? O tempo que essa pedra tem, né? Porque a gente começa a falar em milhões de anos, né? Mas imaginando essa linha cíclica do tempo, né? Que assim, toda pedra é uma pequena montanha. Se essa montanha ela vai se fragmentando, ela também volta a ser poeira novamente, que é o início da pedra, né? Então pode ser que eu acho muito bonita essa ideia de que nada está fixo, né? Tudo está em movimento na natureza. O movimento é o que nos deixa vivos, né? Se o planeta parar de girar, todo mundo morre, né? Se o sistema universal, cósmico todo, né, ele ficar estático, acabou a vida, né? Da mesma forma a gente, né? Assim, a gente nunca está parado. Eu gosto da ideia de que existe mais espaço entre a nossa os prótons e os elétrons do que um espaço fechado, né? Do que matéria, né? Então é maravilhoso pensar isso, né? Nós somos mais espaço vazio do que espaço cheio. E eu acho pensar esse tipo de relação, né? Também, por exemplo, isso, né, que eu falei agora, olhar para essa estrutura que está aqui na tela, imaginar que também tem mais espaço vazio do que espaço cheio nessa escada, né? Nessa projeção de paisagem, ou nessa projeção de arquitetura, ou o que isso possa dizer, mas que isso não deixa de estar estruturado, né? De que isso não deixa de estar ali quase que vendo o mundo pelas avessas. E eu acho que pensar essa exposição em específico, né?
pela forma, pela diagonal, por esse espaço que... porque a diagonal é essa linha da aceleração, mas também é uma linha de equilíbrio, né? Ela sustenta, ela escora, né, as coisas, ao mesmo tempo em que, sei lá, você está a favor da diagonal, você acelera. Se você está contra a diagonal, você é escorado, você para. Então, sei lá, estou devagando aqui também. Então, aproveitando. Legal. Bom, então eu vou passar para outro trabalho agora, tá, Nídia? Senão acho que eu vou falar só desse. Ô Marcelo, eu queria aproveitar a pausa, não sei se estou furando, mas eu fiquei pensando muito assim nessa questão, né, das pedras, como esse... Bom, agora você já trouxe um movimento para as pedras, né, desse ciclo, mas desse diálogo com esses recortes no papel, e que eles me lembraram muito cataventos. Então, essa ideia de... são imagens que estão em movimento, né? E me lembrou essa coisa do catavento, então, que está ali girando e apontando e atirando para tudo quanto é lado, assim. Então, achei bem bonito, assim, tanto a coisa da pedra como algo que assenta e que, como o título da exposição fala, né? De aprender a estar quieto, né? Mas aí, junto com essas imagens desses cataventos que estão em movimento, girando e sendo vento por aí, né? Achei bem Sim, bonito. sim, exatamente. É porque essa ideia também, né, esse título o sit still, né, ele pode também ser lido como o aquietar-se, né, não somente o ficar parado, né, mas o aquietar-se. E esse aquietar-se, ele diz respeito a um estado de espírito, né? E eu acho que, enfim, é muita... A gente vai descobrindo que existe tanta possibilidade, né, nessas ações. E eu acho interessante isso, porque era uma operação muito simples a princípio, né? Um corte, uma dobra e um acréscimo. E eu continuo fazendo. Eu tenho, depois se der tempo, nem sei se vai dar tempo, mas assim, tem mais colagens que estão aqui do meu lado, se vocês quiserem, eu fico mostrando aqui, que não foram para a exposição e que eu pretendo continuar fazendo, a não sei até a hora que... E muitas vezes eu uso a mesma regra quer dizer, eu uso o mesmo corte numa imagem diferente e ele me dá uma possibilidade, né? Ele vira realmente esse catavento que vem trazendo muitas outras visões e vistas que eu não tinha previsto. Vistas previstas. Bom, gente, vou tentar falar aqui para poder falar um pouco mais de trabalhos, que eu já vi que são 10 para as 11. A gente com a ilusão de que ia fazer em 1h30, né? Mas vamos lá. Aqui a exposição na Embaixada de Portugal, que ela também nasce dessa... que de certa forma foi quase uma despedida do Brasil, né? Eu fui convidado a fazer essa exposição e fiz umas 5 viagens a Brasília, conversando ali com pessoas do Jardim Botânico, com professores da Universidade de Brasília, né, paisagistas, arquitetos, e foi muito interessante, assim, porque era uma ideia de celebrar os 60 anos da construção de Brasília, então era essa tensão entre um espaço modernista, e eram também, assim, a Embaixada de Portugal foi uma das primeiras a ser construída, então ela também fez 60 anos, né, o ano passado, ano retrasado, se não me engano. Então era um pouco essa celebração, assim, sabe? Não, um pouco com esse intuito, né, de celebrar. Mas era essa ideia desse cerrado que, de repente, para mim se mostrou muito mais fascinante. Eu sempre gostei do cerrado, mas para mim foi algo assim de realmente uma imersão, de descobrir a beleza toda dessas formas tortuosas, né? Então,
E eu acho interessante aqui, né? Esse aqui é um trabalho que ele já tinha feito ele em São Paulo, e aqui eu remontei, mas com os galhos do cerrado, né? Ele ficou muito mais interessante. Em São Paulo os galhos que eu tinha conseguido eram galhos um pouco mais retos, eles não davam tanto essa massa, né? Porque a ideia é um pouco um corte seco. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui, né? Depois que esses galhos eles estão montados, são estacas de ferro. É um trabalho muito simples de ideia, mas assim a construção dele é um pouco complicada, porque tem que trazer esses galhos todos. Ele tem mais ou menos 10 metros de comprimento, e eu furo o chão com essas estacas e vou posicionando as árvores. Depois elas têm que ficar fixas para depois passar um corte, que é um corte muito preciso, e é justamente nessa separação, né? Essa obra chama hiato, é justamente nessa separação entre a volúpia toda da natureza, essa coisa tão orgânica, tão retorcida, e de repente essa linha reta, essa quebra brusca que é produzida então por esse vazio, né? Essas linhas que estão colocadas. Tem uma foto aqui de cima que eu acho muito bonita, que é quase uma projeção também desse corpo, né? Essa projeção horizontal é um hiato que é criado entre esse espaço natural e que pode ser percorrido também. Então, é uma obra para ser vivida, né? Ela ficou ali uns 4, 5 meses no Jardim da Embaixada, e foi muito interessante que eu tinha relatos muito bonitos de pessoas que passaram por ali e ficavam, às vezes, numa relação muito afetiva, né, com esse espaço. Então, eu vou mostrar. Isso aqui é uma exposição grande, que ela tem assim, várias obras que foram construídas já com técnicas que eu já tinha, outras obras que nem essa hiato, né, que eu já tinha essa obra, ela foi adaptada para esse espaço, mas aqui uma série de desenhos que eu tenho com papel carbono, e nesse caso eu fiz os desenhos em 2 momentos, né? Essa série chama Antes, e eu desenho no verso do papel carbono sobre um papel em branco, né? E aqui depois eu retorno, então é quase que um espelhamento. Deixa eu ver se tem uma outra imagem aqui, né? Então, essa aqui, o azul é o carbono, onde eu desenhei no verso, e à direita, né, o espelhamento deles. Então, uma ideia de que a árvore ela está subtraída desse papel, do papel carbono, e ela está adicionada ou acrescentada ali sobre o papel em branco, né? Mas que também é um trabalho muito frágil, que ele vai se apagando com o tempo, ele vai sendo é muito difícil fixar esse pigmento, né? Então, é um pigmento que ele vai também de uma forma muito frágil, né? Sendo construído e tem uma vida muito curta também. Então, aqui eu botei um pouco de imagens assim de parte do processo, né? Que é um pouco do meu processo. Muita coisa é muito muito pensada, assim, muito esquadrinhada, né? Feita projeto às vezes no computador para depois sair um desenho mais solto, assim, né? Apesar de que esses desenhos que eu faço, eles são a partir desse livro aqui, que é o Árvores Brasileiras, né? Que é um catálogo, tem 3 volumes, que é toda a nossa flora colocada aqui. Eu sou filho de um professor de botânica, né? Então tem uma relação um pouco com a natureza, que passa por essas intermediações assim das ciências e tal. E aqui é um desenho um pouco mecânico, né? É um desenho que é feito a partir dessa fotografia. Então ela é meio que encontrar uma forma de reproduzir esses códigos
de construção da imagem, né? Porque como eu estou fazendo uma fotografia, não estou trabalhando por pontos, por pixels. E tampouco é eu estou usando um instrumento que é uma ponta de uma caneta que está, né, ferindo uma outra superfície, e eu estou tendo que interpretar, então, o que é algo assim, né, que é construído de uma certa maneira, para algo assim, né? Então, olhando de perto, até fica um pouco meio... mas não é tão bem desenhado assim, né? E eu gosto dessa aproximação e esse distanciamento, né? De olhar essa árvore desse jeito e falar assim, poxa, essa folhinha aqui é um risquinho, é um contorno, né? Acaba sendo um contorno da folha, porque eu não estou ali conseguindo desenhar a folha daquele jeito, né? Mas quando se olha, né, um pouco... Marcelo, e esse eu acho desenho... interessante essa relação que o corpo produz também com a aproximação e distanciamento dessas imagens, né? Desculpa, Leta, só para terminar. Não, esse desenho no carbono, né, que é feito por subtração, né? Você subtrai uma camada do carbono e faz... É lindo, né? Né, uma subtração e adição, né, ao lado, né? E eu gosto muito de trabalhar esses conceitos, assim, de pensar os materiais que eu estou usando, né? Então, é o papel carbono, que é assim, um meio de reprodução, né, de códigos, de imagens, de textos, né, do que quer que seja, mas também a ideia do carbono, né? No Brasil, a gente chama de papel carbono, né? Imaginar que o carbono também é esse elemento que está tão em discussão quando se fala de meio ambiente, de preservação, de madeira, de aquecimento global e tal, crédito de carbono, coisas assim, né? Então, eu acho que essas somatórias de significados, né, dos materiais, dos elementos que são usados, isso tudo eu cuido muito, né, dentro dos trabalhos. Então, aqui eu fiz questão de que eles fossem... Aqui tem um sistema, esses desenhos eles são soltos, e aí eu coloco 2 ímãs na parede, e depois eu tenho um taquinho, né, uma ripinha de madeira que tem outros dois ímãs, e eles simplesmente pressionam esse desenho na parede, né? Então, Esse carbono, aí ele é precisa duplo, ser né? madeira. Eu queria que fosse madeira, porque, tipo assim, tem a árvore, tem a madeira, tem o azul, tem o branco. Aí o azul e branco também criavam, de certa forma, uma relação com essa azulejaria portuguesa, né? Um pouco de uma conversa ali dentro do próprio prédio, que também é um patrimônio muito interessante, arquitetonicamente falando, né? Desculpa, Nídia. Não, e madeira é papel, e o carbono atrás, ele é carbono também, né? É aquele que é dupla, ele não é aquela parte que não, sabe? Dos 2 lados ele risca. Não, de um lado só. Desse De lado um que está lado para só. frente. Tá. Não é porque existe o carbono duplo, né? É? Tá. Então, aqui uma vista mais geral da exposição. Eu vou passando um pouco mais rápido, tá, gente? Para não me alongar tanto aqui. E é interessante que, por exemplo, esse trabalho, essa árvore cortada ao meio aqui da frente, é da Gabriela, né? Não é meu. E em certos momentos da exposição, os trabalhos eles se confundiam, né? Tipo, de quem é esse trabalho? É do Marcelo ou da Gabriela, né? Então, aqui nessa imagem só tem trabalho da Gabriela, né? Que é um monolito aí feito com terra... Ai, meu Deus. Chama taipa de pilão, com terras de diferentes lugares do Brasil. Depois um outro que é um rolo de papel, que é meio que a projeção desse galho de árvore. Depois ali atrás tem o Brasilia Color Chart, né, que é
é quase como se fosse papéis pintados com um lápis de cor, das cores do cerrado, e em que eles estão meio que tecidos como se fosse uma linha, né? Como se fosse uma trama mesmo, assim, de tecido. Muito, muito delicado esse trabalho também, né? Então, aqui uma vista geral. E uma outra série nova que eu produzi, que era essa daqui, são fotos de Brasília, que eu acabei, numa dessas viagens, fazendo essas fotos, manipulei um pouquinho a cor para que acentuasse esse vermelho da terra, né? E o verde ficasse um pouco mais apagado. E depois, essas imagens eram feitas com sobreposição de essas formas geométricas, né? E aqui vocês podem ver um pouco esse diálogo com as diagonais, né? Só fazendo esse retorno aí, que são, vocês conseguem identificar aqui que são essas formas geométricas brasilienses, né? Da arquitetura moderna que está, então, em tensão com esse espaço natural, né? Essa disputa entre o espaço moderno, né? Espaço do progresso, né? Espaço do desenvolvimento e tal. E aí acho que a graça desse trabalho reside no fato de que essas formas geométricas que estão em preto, elas são feitas através de fuligem, né? Então, aqui está uma experiência que a princípio eu iria fazer como chama aqui? Extrato de nogueira, que é, enfim, um extrato vegetal que ele dá essa coloração meio âmbar, meio marrom, mas ele não ficou legal. Fiz uns estudos aqui, né? Então, uns projetos. Mas eles são feitos assim, eu faço uma máscara no vidro e depois vou pintando, né? Vou preenchendo esse espaço com a fuligem. E ele fica, então, para o lado de dentro da moldura, né? A moldura, esse vidro, ele corre na frente da imagem fotográfica. Não sei se nessa imagem aqui de baixo vocês conseguem ver, é como se fosse uma gaveta, né? Que o vidro corre, mas ele não toca a imagem, porque ele também não é fixado, né? Então, se você passa a mão ali, você destrói o trabalho. Ele é extremamente frágil. Então, essa arquitetura, deixa eu ver se tem mais uma imagem dele. Essa arquitetura, ela tá colocada ali, mas de uma forma assim extremamente, ela está no limite dessa fragilidade, né? Se alguma coisa encosta do lado de trás, apaga, então, esse trabalho. E eu gosto, então, dessa tensão que existe, né? Porque acho que também revela um pouco da tensão existente enfim, nessas questões da divisão do espaço, né? Entre o espaço construído e esse espaço natural, né? Sempre vai ter uma perda de algum lado. E o último trabalho da exposição, que era um vídeo chamado Pau Brasil. Eu não vou passar o vídeo agora, mas eu posso mandar um link depois se vocês quiserem. É um vídeo de 4 minutos, onde um galho de pau Brasil jovem, né? Eu também descobri nessa viagem que o pau Brasil, ele jovem, ele é cheio de espinhos, né? Que são chamados acúleos, na verdade, que é um espinho superficial. E ele perde isso quando cresce. Só que é um vídeo onde esse galho de pau Brasil jovem vai sendo lentamente tirado por esse alicate, e ele, ao final, ele fica com essas feridas abertas, né? E foi muito interessante mostrar isso dentro da Embaixada de Portugal, né? Então, foi um diálogo foi até muito bem recebido lá, assim, por incrível que pareça. Só que tem uma questão do som aqui também, que ela é muito presente, né? É um vídeo que o som ele é muito importante.
nem devia estar me mostrando desse jeito, assim, só os estilos. Dá tempo de continuar mais um pouquinho, Nídia? Dá? Então, vou falar do último trabalho aqui, né, que é o rejeito. O rejeito nasce como um protesto meu em relação ao crime de Brumadinho. Eu fiquei muito impactado com essas imagens, com aquilo tudo que se via na mídia, né, naqueles dias. E foi a época de preparar um projeto para esse concurso, que era foi um prêmio, né, que foi dado na feira, na SP-Art, e que era para ser um prêmio para ser feito com relação a... que tinha uma conversa com o espaço da fábrica, né? Não sei quantos de vocês conhecem. O espaço da fábrica é um antigo espaço fabril mesmo, que fazia jeans, tecidos e basicamente jeans, e que foi transformado então pelo Marcos nesse museu, né, da coleção dele e tal. É um espaço bem interessante, muito bem estruturado, tem um projeto bem interessante, né? Então, quem não conhece, quando for a São Paulo, dá uma esticadinha até Itu, que também é interessante, né? Itu é uma cidade meio fora de circuito, né? Mas criou-se um polo bem interessante de arte ali. E aí a ideia era o seguinte: eu via essa lama encobrindo aquelas vidas, aquela história, eu via essa lama transformando Eu vou soltar aqui, eu vou tentar. Para baixar, eu também fico com volume baixo, né? Eu queria ver se eu deixava... pronto. Vocês me ouvem agora? Tá tudo bem? Tá. Então, vou deixar aqui, que é um vídeo desse processo, acho que fica mais didático, assim. A ideia era o seguinte: imaginar essa lama que encobre a história, apaga, né? Vidas e a memória, e trabalhar no sentido inverso, né? Trabalhar no sentido da arqueologia, né? Imaginar que o barro que é preservado, né, numa situação de uma escavação arqueológica, por exemplo, é um barro que preservou aquela história. E aí eu pego as várias árvores que estão ali na própria fábrica, nesse espaço da fábrica, faço cópias dessas folhas, são 12 espécies, eu faço formas de cerâmica e aí uso um tipo de massa de argila, né, que é um paper clay, que é uma massa, é uma argila misturada com fibra de celulose para ficar mais elástica. E aí eu estampo, então, nessa prensa, essas folhas são estampadas, e para esse trabalho eu contratei assistentes, e esses assistentes, então, à medida que estampavam, eles também modelavam essas folhas. Então, a partir de sair, elas têm o mesmo molde, mas nenhuma é igual à outra, né? O nome do projeto é Rejeito, porque também nunca se ouviu tanto, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido tanto, assim, essa palavra, rejeito da mineração, rejeito disso, rejeito daquilo. E é um pouco imaginar o que é rejeitado pela história, né? Quem está sendo rejeitado pela história, né? Ou quem está sendo rejeitado por quem, né? O que é, quem determina o valor do quê, né? Ao ponto de dizer que, não, isso aqui é um rejeito. Pode ser um rejeito de mineração, mas pode ser, essas folhas secas, elas eram o rejeito também dessa fábrica. E aí a ideia do projeto é justamente inverter o sentido de valor, né?
dando a folha seca um sentido de construção fabril, porque foi uma pequena fábrica que eu construí ali, um projeto que durou 6 meses. Eu fiz 4.500 peças em cerâmica, que foram depois, né, colocadas ali naquela disposição no chão, né? Então, era muito engraçado, assim, porque eu criei uma fábrica que produzia folhas secas em cerâmica, né? Tipo assim, para quê, né? E o trabalho chama Rejeito, né? Então, essa ideia que para mim foi um projeto muito afetivo, porque esses assistentes que estavam ali trabalhando, né, muitos deles eram desse meio de arte, então, estudantes de cinema e tal, mas foi uma troca muito bonita, porque eu recriei esse sistema fordista quase, né, de produção, de criar uma linha de produção dentro da própria fábrica, que fazia folhas secas, né? Mas, assim, a gente está aqui fazendo história, a gente está aqui produzindo algo que vai permanecer, né? E o que se faz também não é, apesar de ser essa linha de produção, eles conseguiam identificar, falaram assim, não, essa e essa folha aqui fui eu que dobrei, porque eu que dobro desse jeito, né? Então, é muito interessante também ver esse sentido do valor, né? Daquilo que é valorizado, daquilo que é rejeitado, né? Como isso podia ser aplicado também a esse processo de produção, né? De produção de sensibilidades e produção de um objeto artístico, da produção até das relações entre eles, né? Entre eu e eles, eu ia para Itu eu ia tipo 2, 3 vezes por semana, eu não ia todo dia, mas sempre chegava, tinha uma história diferente para ser contada. Era uma outra, é um trabalho que ele não se fecha naquilo que virou a instalação final, mas eu acho que ele é muito mais poderoso nessa troca, sabe, que está acontecendo aqui entre eles mesmo, né? Eu tenho relatos assim deles falando, olha, eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente a partir desse trabalho. Eu comecei a olhar para o meu caminho da minha casa até aqui, e eu comecei a olhar para as folhas no chão. Você me fez olhar para folhas no chão, né? E eu acho que nesse sentido, trabalhar com arte é uma é muito especial, né? É algo assim, a gente sente que realmente essa transformação, ela não necessariamente é imediata, ou um artista não necessariamente vê como uma obra pode tocar e transformar o seu público, né? E eu acho que quando a gente tem essa oportunidade, né, de ter essa resposta mais rápida, né, de alguém falar assim, que seja isso, né, uma coisa tão simples desse tipo, de, olha, eu estou começando a observar que tem muita folha seca no meu caminho. Só que essas folhas secas, elas servem para alguma coisa, elas não são só folhas secas, né? Elas também têm um outro sentido dentro do universo que é a vida, né? Elas vão virar adubo para alguma outra coisa, ou elas podem... eu posso levar para casa, eu posso começar a desenhar essas folhas secas. Teve gente que criou luminárias com as folhas secas que achou ali e fez outras coisas, e não eram as de cerâmica, eram as folhas mesmo, sabe? Então, eu acho que esse tipo de abertura e de relação que é criada a partir de um projeto de arte, eu seguramente digo a vocês que é o que me move, né? É o que tem me movido a ser artista cada dia mais, né? E não é à toa que esse projeto primeiro que eu falei hoje aqui, que é o aqui de Portugal, né? Dos degraus, das pedras, ele nasceu muito com essa disposição minha de me colocar nesse lugar da dúvida, da troca, de falar, olha,
eu sou artista, mas eu não sei de tudo. Eu não sei o que eu quero, né? Que tal a gente descobrir junto? Que tal a gente criar uma outra relação aqui que ela pode ser não hierárquica, né? Eu não tenho que saber de tudo só porque eu sou artista. Assim, não sei, eu acho que vai um pouco por aí, e eu acho que isso também nasce até antes desse projeto aqui, que foi um projeto que eu fiz em Campinas em 2017, onde eu também levei o meu ateliê para dentro do museu, do MAC lá de Campinas. E durante um mês da exposição, o meu ateliê, só que o meu ateliê todo estava lá, né? Então, eu não ia para o meu ateliê, eu ia para o museu e trabalhava dentro do museu como se eu estivesse num aquário, né? E eu acho que essa experiência mudou um pouco a minha abordagem, né? Como criador, né? Depois disso, eu comecei a abrir o meu ateliê para aulas. Até então eu era um lobo solitário, né? Meu ateliê era só meu espaço de criação, de produção. Eu não, apesar de ser um espaço coletivo, eu meio que não dividia esse processo com outros. E a partir dessa ideia, né? Eu tenho pensado mais a respeito do ciclo de construção de um sentido, né, da obra, que eu não tenho me contentado tanto em simplesmente mostrar essa obra como se fosse um produto acabado, né, como se fosse somente o final da cadeia produtiva, né, disso estar no museu. Mas eu tenho tentado trazer cada vez mais esse processo, com todas as dúvidas e as dificuldades e as incertezas que ele gera, para dentro também dessa exposição, né? Exposição como ideia de ir para fora, né? De ser mostrado, né? Não como uma exposição como uma coisa fixa, uma galeria ou um museu, mas esse sentido, né, de exposição é realmente eu estou me expondo, né? Eu estou me colocando à vista de, né? Em relação ao outro. Então, eu acho que esses últimos trabalhos eles têm caminhado muito nesse sentido. Bom, vou dar uma pausa aqui e deixar com vocês agora. Eu só queria fazer uma observação nessa. Eu já conhecia seu trabalho, mas eu não conhecia tanto a ponto de ver assim, a forte conexão que as nossas pesquisas têm, né? É maravilhoso ver isso, assim. E achei bonito você interceptar o processo natural das folhas secas, né? Você congela, né? Você faz um corte novamente, né? Na diagonal, né? Você corta porque assim, ao você reproduzir essas folhas na argila, por mais que não tenha sido queimadas e tal, mas ela tem uma durabilidade se ela tiver guardada muito maior que a folha seca, que ela tem essa linha de transformação, né? Eu as Natural, transformo em arqueologia. né? E gostei dessa ideia desse congelamento no tempo, né? E como que isso reverbera nesse acidente, né? Nessa tragédia que foi Brumadinho, né? Gente, mas é isso. Marcelo, É isso aí, vamos lá. O Tim Ingold, sabe, o antropólogo Sei. escocês, ele fala, ele
Tem um texto dele, acho que é o Dédalo e o Labirinto, e ele fala de exposição como se deslocar, né? Como sair da sua posição, assim. Acho essa é bem parecido com isso que você falou aí de Sim. exposição, assim. É bem Esse legal. texto é muito bonito, né? Do Dédalo e do Labirinto. Eu adoro ele, assim, acho bem legal. Tem uma coisa que eu sinto assim no seu trabalho com a paisagem, porque a paisagem vem muito nessa relação, quando ela nasce lá na modernidade, no século XVI, enfim, né? Quando ela começa ali, ela vem junto com essa ideia do homem que domina a natureza, né? E acho que Sim. você lida com uma natureza que ou ela está sendo tratada como memória, ou ela já é ruína, ou ela já é abandono, mas não de uma maneira, bom, eu não sinto dramático. De novo, nas folhas eu senti um aquietar-se, sabe? Acho que o aquietar-se tem isso, assim, de fazer toda essa modelagem e trazer isso para o chão de novo. Tem né? Olha, essa sala faz isso, assim, É, né? Eu não estou lá, mas eu estou aqui sentindo de novo, sabe, é. um rebaixar, assim, isso aí que você está fazendo. Acho é lindo, muito bonito. É. Eu acho que tem... Quem é que fala isso agora? É o Jean-Marc Bess, Aham, naquele livro, né, No Ver a Terra, ele diz que as paisagens, elas têm... Como que é a frase agora? Elas... As paisagens aspiram à eternidade, eu acho que é isso. Mais ou menos algo desse tipo, assim, né? E eu acho que tem um pouco disso, sabe? De olhar para esses elementos, é meio que, sem querer ser muito romântico, mas já sendo, né? Tipo, imaginar que é justamente uma ideia de uma eternidade que está revelada, né? A eternidade no sentido de talvez um sentido mais alargado de existência ou desse como se fosse um sentimento de pertencimento, sabe? Assim, cara, eu tô em casa aqui agora, sabe? Então, meio que o homem no mundo, no universo natural, eu tô em casa, assim, aquele sentimento que a gente tem quando tá na praia, né? Ouvindo o mar, ou numa cachoeira, ou entra num rio, tomar um banho de rio, uma coisa assim. É de certa forma, assim, quase que uma transcendência, né? Quase que um indizível. Então, eu acho que trabalhar com essa ideia é também querer fazer um retorno a isso, né? Tipo assim, o retorno a esse, talvez, lugar de origem, né? Talvez esse jardim do Éden, talvez, né? Tipo assim, né? Viemos do barro, né? Esses elementos todos de estar nessa paisagem como esse lugar de pertencimento, sabe? Tipo assim, poxa, fui feito para estar aqui, fui feito para estar nesse lugar, então... E eu vejo muito isso mesmo que você falou, né? Tipo, essa coisa de vir para o chão, de se assentar, de se aquietar e tal. Eu mesmo tenho na minha prática, assim, eu preciso sair e ficar quieto. Eu preciso ir para o meio do mato. De repente, aqui em casa, eu falo assim, olha, eu preciso ir para o mato. E eu falo aqui, é combinado. E eles aqui em casa entendem, né? Tipo assim, olha, não, o papai precisa ficar 2, 3 dias no meio do mato, acampando, quietinho, sem conversar com ninguém e tal. Aí parece que eu volto recalibrado, né? Do tipo, pô, eu fui para o lugar onde eu pertencia, que é aqui, né? Voltei ao mundo natural. O mundo artificial me dá um pouco de fricção, assim, né? Então, eu vejo muito isso, assim, como essa volta a essa... É um espaço de pertencimento mesmo. Posso fazer um comentário rapidinho? Claro.
Então, assim, depois de ver todos esses trabalhos, de certa forma, sendo falados juntos, né, assim, nessa sequência, para mim foi muito legal ver eu senti, assim, em todos os trabalhos, essa ideia de ligar um lugar ao outro, né? A diagonal dá essa ideia de ligar um lugar ao outro. O degrau, essa ideia de ligar um lugar ao outro, né? Essa coisa, assim, né, você falando sobre as folhas, essa ideia né, de eternidade, pertencimento, que isso é uma coisa tão humana, né? A gente nasce e a nossa vida é ligar um lugar ao outro, assim, o começo ao fim. Então, nossa, foi muito gostoso ver você falando sobre esses trabalhos e enxergar eles nessa sequência, que não foram feitos para ser uma sequência, mas que em todos eles eu vi essa ligação, sabe, de um lugar ao outro. E isso é muito lindo, assim, é muito poético, muito sensível e, e dessa coisa da sustentação, né? Até mesmo essa imagem do degrau para mim foi muito forte. Né, um degrau, assim, é um lugar, tudo bem que ele, né, era uma pedra, era um degrau, virou uma pedra largada, mas essa coisa de ser uma sustentação, assim, e ter isso deslocado. Muito bom, obrigada. Obrigado, obrigado. Fico feliz que tenha feito sentido aí, né? Essas conexões todas. Eu estava aqui pensando que, eu acho que, de certa forma, assim, a grande maioria, né, não sei muito categórico assim, mas acho que quase tudo do que a gente faz, a gente encontrar uma ligação entre eles, né? E é preciso também, porque nada também acontece de forma gratuita, né? Um trabalho sempre gera outro, né? Uma questão, ela vai gerando outras, mesmo que não seja para aquele momento, essas questões elas ficam em suspenso, né? Então, eu tenho aqui que eu trouxe aqui, né? Os cadernos, né? Então, nos cadernos estão inúmeras ideias. Assim, eu tenho um projeto aqui que eu comecei, ó, vou até mostrar para vocês. Que eu comecei em Campinas e eu não sei se eu vou terminar. Talvez um dia, se eu voltar para Campinas, eu termine. Mas é um projeto com um arquivo que uma amiga lá de Campinas começou, a Stefânia. Aliás, é um projeto muito bonito. Posso mandar o contato para vocês depois. Ela começou a comprar fotografias de catadores de rua. Só que ela é uma insana, assim, uma amiga argentina, assim, uma figuraça. Ela começou a comprar e, de repente, ela não tinha mais espaço para pôr e ela construiu uma sala no ateliê dela e ela criou um arquivo onde ela convida pessoas a interagir com esse arquivo. Então, um dia eu fui lá e descobri uma gaveta dentro desse arquivo que tinham fotografias de um engenheiro da construção de uma usina hidrelétrica na Paraíba. Eram fotografias desse engenheiro. Mas, não sei se dá para ver aqui, né? Sim, mas eu tenho talvez Marcelo, 60 fotos desse cara, assim. E aí eu comecei a pensar um projeto com isso, mas assim, isso não foi muito para frente, né? Só que isso aqui está guardado, está no caderno. Ele parece um ponto fora da curva dentro da minha produção, mas ele não é. Eu consigo imaginar algumas conexões, né? Só que eu sinto que esse trabalho não é para esse momento. Isso meio que vai ficar incubado, né? Eu estou convivendo com essas imagens, estou olhando e estou entendendo que eu não vou fazer nada com elas agora. Mas um dia eu sei que isso vai acontecer e isso vai fazer todo sentido nessa linha, né? Entre um trabalho que liga até o outro. E eu acho que talvez o mais importante para a gente nesse mundo
em que a gente é bombardeado com tantos estímulos, ideias a todo momento, é justamente saber selecionar, saber falar assim, ainda não é o momento. Porque a gente sempre acha que tem que ser o momento, que eu tenho que fazer logo aquilo, senão eu vou perder. Não, eu tenho esse caderno aqui, que é um caderno de depósito. As ideias vão sendo depositadas aqui. Quando eu vejo que eu estou muito sem ideia, eu volto a ele. E às vezes os próprios trabalhos dizem, olha, agora é a hora de eu nascer, agora é a hora de eu acontecer, né? Você ia falar alguma coisa, Rodrigo? Ô, Marcelo, acho que é isso mesmo. A gente nem precisa, sempre falo isso eu tenho um grupo de orientação, né, que a gente não precisa preocupar muito, porque felizmente o trabalho, a pesquisa fala com a gente e diz a que veio. A gente é simplesmente um mediador, né, que executa. Né? Não só isso, mas há uma certa tranquilidade de que as peças, né, as ações, os trabalhos vão dizer, né, vão dizer que veio. Sim. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? Que eu acho que assim já está tarde lá pro Marcelo, né, Marcelo? Você tá... Eu gostaria só de dizer uma coisinha para o Marcelo, eu acho que que está compartilhado, eu não consigo ver ele direitinho. Desculpa. Deixa eu ver aqui agora. A gente para de compartilhar e dá uma... Peraí, que eu tô... Olá, geral. Aí, pronto. Aí, desculpa. Marcelo, eu sou a Márcia Rosa, fui orientanda da Luísa, eu me lembro de algumas vezes, da Luísa Vaz. Tudo bem, Márcia? Tudo. Eu fiquei bem contente de te ouvir, assim, que eu lembro de uns relatos que tu fez lá para gente. Eu ficava meio agoniada, porque vinha muito forte essa tua questão da matemática, assim, como tu vamos dizer assim, equilibrado, né? Todo esse orçamento, tu é super, super perfeitinho. Aí eu dizia assim, como é que ele consegue, né? Assim, ser criativo e ao mesmo tempo selecionar tudo isso, né? E agora te ouvindo, eu achei, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas enfim, essa é uma impressão, né, de uma companheira de viagem assim nesse mundo meio distante, mas que eu mais ou menos te acompanho assim, né? Mas eu vi assim como é bonito de ver a maturidade como artista, que tu já não percebe mais. É como se fossem umas arestas que foram polidas, né? E quando eu vi as pedras, eu tive essa sensação, porque um degrau assim muito usado, com o tempo ele não fica com aresta nenhuma, né? O próprio tempo e a passagem das pessoas faz com que, enfim. Então eu fiquei feliz, continua assim, né? Eu achei bonito. Minha filha também está morando em Portugal, ela não quer vir embora, né? Eu acho que tem alguma coisa aí que não deixa as pessoas vão, depois não querem mais voltar, né? Aqui tem muito brasileiro. Aqui tem muito brasileiro. Eu acho que aquilo que nós demos de pau-brasil e coisa está voltando. Mas então é isso, obrigada, né, por esse espaço. Nós aqui em Porto Alegre também temos um espaço independente, a gente luta tanto, né? E também ver vocês proporcionarem esse momento, assim, eu só tenho a agradecer, né? Obrigada, obrigada. Que bom. Obrigado a ti. E aí, gente? Mais alguma pergunta? Já estamos quase encerrando. A Tininha fez um comentário aí, talvez ela fale. Deixa eu abrir o chat aqui. Está no chat aí. Marcelo. Você quer falar, Tininha? Que é melhor. Oi. Primeiro agradecer muito e só falar, porque quando a Maria falou sobre essa questão de um ponto a outro, porque quando você falou da caminhada que você ia propor, aí
né, uma outra pessoa tinha falado do Tim Ingold, e tem tudo a ver com essa, né, com essa coisa dele, da caminhada, né? Então, eu só fiquei curiosa de pensar nessa sua caminhada que você propõe como parte do seu trabalho, que é o seu próprio processo, né? Que você vai para o mato. Então, é só isso. E eu estava lendo um texto também essa semana, e é engraçado que na hora que você falou, eu lembrei dele, porque nesse texto, eu estou tentando lembrar, o nome do capítulo é dentro de um livro, chama Como Ver. Eu não vou saber pronunciar, mas eu posso colocar no chat, chama Lapoujade, alguma coisa assim, Lapoujade. Mas ele fala do ponto zero, daquilo que a gente precisa de fazer, daquele momento que ele tenta articular, tipo assim, do momento, ele usa a palavra puro, mas no sentido de como se você estivesse em pura conexão com o que você é. E eu fiquei pensando que você primeiro falou da colagem e depois de ir para a mata, como esses eu imaginei seus pontos zeros, né? Assim, onde você vai para si. Então, essas coisas que eu queria falar, que eu lembrei, fizeram essas conexões com o seu trabalho, me trouxe esses presentes, assim. Muito obrigada. Maravilha demais. Obrigada, né, Nídia? Agradeço. Saudades, Agradeço. Mari. Eu não conheço Lapoujade. Eu vou colocar o nome do livro aqui. Mas agradeço depois se puder compartilhar. Bem interessante. Essa história da caminhada é justamente... Eu não sei muito bem o que eu vou fazer também. Eu estou convidando pessoas a estarem junto nesse traslado por um espaço natural. Eu tenho separado, tem 3 lugares aqui perto, né? Um é aqui em Coimbra, que é um caminho que vai de um aqueduto, passa por um jardim botânico e vai até uma ruína de um mosteiro, e é toda uma relação com a água. Mas estou pensando em propor desenho de observação durante esse trajeto, com o público que participar. Aí tem um trajeto de 10 quilômetros, que é a Rota do Calcário, que é uma pedreira, várias pedreiras desativadas aqui na região. E aí talvez eu proponha para quem for também pensar alguma relação escultórica ou até relação de corpo com esse próprio espaço. E a terceira, que é um pouco mais longe, mas é essa rota mais da pré-história, onde tem esses dólmens, essas estruturas megalíticas. E aí eu já não sei o que ficou. Talvez a gente faça uma festa lá no final da conversa. Manda as datas para a gente conseguir. Convida que a gente vai. Isso que eu penso, amiga. Manda as datas, porque a gente precisa se organizar melhor para chegar, entendeu? Com antecedência aí. Ó. Com antecedência, porque tem que comprar... Aqui, só um parênteses muito rápido, nós não vamos falar da proposta, mas só avisando que em breve teremos uma oficina do Marcelo Mosqueta no SPY. Né? Porque eu acho que já está muito tarde, é muito assunto, mas só para avisar, fazer uma divulgação rápida, assim, mas que em breve o Instagram vai estar informando, os e-mails vão estar sendo enviados. Marcelo, você conhece Isaura, né? Pena. Que é sua colega de Coimbra. Apareceu aqui na minha tela agora. Tudo bom, ela Isaura? Que ela também deve ser a mesma escola, talvez, né? A gente sim. A Coimbra é o mesmo lugar. Né? Tudo bem, Isaura? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tudo bem. Bom que você foi, né? Estou feliz da vida aqui. Marcelo, a gente conversou antes dele ir, né? Eu estava chegando e ele indo. É verdade. Não, tem sido uma experiência incrível aqui. Eu pelo menos estou gostando muito. Assim, maravilhoso. Muito bom. Que ótimo. Gente, olha só. Eu acho que é hora de agradecer muitíssimo a participação do Marcelo, né, a generosidade do compartilhamento, né, da pesquisa, um trabalho maravilhoso. E
eu conhecia o seu trabalho parcialmente, mas não quis conhecer muito antes. Adoro o teu frescor, assim, do embate, assim, desse encontro, né? O Artista e a Palavra, eu acho maravilhoso dela ter também um frescor de uma exposição, né? Em que normalmente você não vê os trabalhos antes. E maravilhoso, gente. E brigadíssimo por essa sala cheia. Obrigada pelo aceite também, Rodrigo Borges, de estar conosco. E é isso, gente. Em breve vocês vão ter aí as notícias da oficina e a gente vai mandar e-mail para o grupo. Obrigada, Mariana. Ok? Sexta-feira, né, gente? Muito bom, gente. Muito obrigado. Coloquei. Obrigado Para o Marcelo já deve ser quase sábado, né? Essa altura do campeonato. Eu acho que já é, né? Eu coloquei o nome do autor e o nome do livro. Eu já copiei aqui. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Ele fala sobre as existências mínimas, que são as ideias que querem realizar. Fala de um porvir, as ideias que querem realizar-se. É super interessante, assim, é muito bacana. A N-1 lançou alguns livros dele. Não sei se esse está na N-1. Olha! Mas tem mais de um na N-1, na editora, né? Ótimo. Muito bacana. Então, muito obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo, pela conversa aí. É sempre interessante essa troca. Bom demais. A gente precisa articular alguma coisa junto, né? Vamos lá. Isso aí. Muito obrigada. Mariana, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Bom fim de semana. Gente. Beijo. Tchau. Valeu. Tchau. Boa noite, todo mundo. Obrigada. Bem. Nídia, você está, tá bom? Aqui. Aqui, ó. Tchim, tá? Depois nós conversamos mais. Maravilha, foi Rodrigo. ótimo, viu? Obrigado. Que bom. Tchau. Tchau.